A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Neste programa de hoje da Voz dos Açores não temos nenhum convidado. Temos uma surpresa para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Ao longo dessas últimas semanas, eu fui propondo aos nossos entrevistados que deixassem uma questão à entrevistadora. E hoje estou aqui precisamente para responder às questões colocadas por 15 dos nossos entrevistados. Então vamos ver o que é que eles me perguntaram e dar-vos-ei a resposta. Espero que gostem de estar na minha companhia. Então vamos começar com este novo desafio. Pessoalmente conheço-o há muitos anos, fomos colegas. Entretanto, tenho um percurso extraordinário. Se alguma vez imaginou chegar aqui? Eu não sei exatamente até que ponto é que cheguei. O que sei é que qualquer que tenha sido a caminhada, continuo com sonhos, continuo com projetos que precisam de ser terminados, outros por começar. Sou sempre uma pessoa aberta a inúmeras possibilidades, a inúmeros projetos. Sou uma mulher que realmente tem conseguido concretizar bastantes coisas, mas nesta caminhada de concretização e de algum sucesso, também não vou agora ser modesta ao ponto de achar que o que tenho feito não tem relevância. Acho que sim, que tem tido bastante relevância, não só em termos pessoais, mas junto das populações, das pessoas com quem eu tenho trabalhado, convivido, com quem eu tenho partilhado esta caminhada de vida. Queria só dizer que não há sucesso nenhum que seja alcançado só pelo próprio indivíduo. Sinto-me uma pessoa feliz, realizada, de bem com a vida, mas certamente que muito desta caminhada devo a quem me tem acompanhado. Primeiramente à família, que tem sido sempre uma família que apoia, que ajuda, muito presente. Um agradecimento também às filhas, ao companheiro, aos amigos e também aos professores e professoras com quem tenho tido o prazer de me cruzar. Recordo, por exemplo, a professora Lourdes Serpa, dos Estados Unidos, com quem fiz mestrado e com quem fiz o meu segundo pós-doutoramento. Ela foi a minha supervisora. Recordo a minha supervisora também, do primeiro pós-doutoramento que fiz na Harvard University, a professora Catherine Snow, que foi uma peça fulcral para esta experiência de vida, a professora Fátima Sequeira, que foi a minha orientadora de doutoramento, enfim, tantas pessoas especiais que eu tive o prazer e a felicidade de ir encontrando, que também construíram comigo este percurso e que me ajudaram a chegar até aqui. Eu espero que com esta experiência de vida acabe por ser uma fonte de inspiração e que seja de facto útil para muitas pessoas. Por que será que na infância ou na adolescência era conhecida como a sereia da Maia? Bem, realmente eu nasci na Maia, uma freguesia do norte da ilha de São Miguel, uma freguesia que todos os dias é beijada pelas ondas do mar. Então, desde pequenina, que me fui habituando às ondas, ao mar, ao areal, e realmente, segundo consta, eu era uma exímia nadadora, nadava todos os estilos, enfim, acho que fazia sucesso naquela altura, não é? Ganhei algumas medalhas de natação e nadar é uma coisa que me dá imenso prazer até hoje. De facto, ganho uma vida diferente quando estou no meio das ondas, quando entro em contato com as águas do mar, acho que sou uma sereia da Maia. Obrigada, Eduardo, por essa pergunta. Muito atrevida. O que motiva a Graça a fazer estes programas culturais que abraça os Açores e a diáspora? Bem, devo dizer que fui convidada
e achei o desafio bastante interessante, porque no fundo aquilo que eu tenho feito é dar oportunidade a imensas pessoas que não estão todos os dias nos jornais, não têm acesso aos órgãos de comunicação social todos os dias, de vir até aqui, de falarem de si, de exporem as suas ideias e mostrarem quão profícuo é o seu percurso de vida. No fundo, o que nós queremos é que os convidados e as convidadas tenham essa oportunidade de partilharem com os nossos telespectadores, com todos nós, com todas nós, essas experiências de vida maravilhosas que nos fazem pensar e que nos dão esta ideia de comunidade e de que nós precisamos de toda a gente para contribuir para esta melhoria das condições de vida e para sermos todos mais felizes e até para nos orgulharmos dos percursos de todas as pessoas. Acho de veras interessante a doutora Graça interessar-se por várias áreas artísticas. Já tinha notado isso quando das ilustrações dos meus alunos, agora novamente pela área do artesanato, que eu acho fantástico, as pessoas interessarem-se por arte e às vezes as pessoas estão mais distanciadas deste mundo mágico, do sonho, das mais-valias, seja da área das artes plásticas. E gostaria de saber de onde é que veio essa veiazita. Eu sinceramente não sou artista, não tenho formação artística, mas realmente gosto muito de literatura, gosto muito de escrever, a maior parte das coisas estão na gaveta, porque a nossa vida académica é bastante exigente e temos que ler muito e escrever outro tipo de texto. Sou-me apaixonada pelo artesanato, especialmente quando, a partir do momento em que a minha mãe, depois de ter reformado aos 85 anos, decidiu inscrever-se na Associação de Artesãs de São Miguel, sendo a associada mais velha, com mais idade da associação. E a minha mãe, eu costumava dizer, perante estes meus lives de criatividade, devo ter alguns, costumava dizer que todo o material que ela tinha do seu artesanato, que ainda é bastante, que ficaria à minha responsabilidade. Eu então dizia: mãe, mas isso é de facto um desafio muito grande, porque eu não sou artesã, eu não tenho a arte e essa veia artística que a mãe tem. Como é que coloca uma questão destas, uma responsabilidade destas nas minhas mãos? E ela dizia: não, tu és das 6 filhas que eu tive, a única que eu vejo com criatividade e com coragem para enfrentar mais esse desafio na tua vida. Vamos lá ver, depois da reforma, se eu vou conseguir concretizar este sonho da minha mãe. Também gosto muito de pintar, pinto por prazer. Para mim, pintar é uma autêntica terapia. Sinto-me super feliz, com poucas técnicas. Lá me vou entretendo e pintando os meus quadros, fazendo quadros para oferecer às filhas, aos netos e por aí vamos. Enfim, vamos ver se isto realmente vai dar numa artista que mereça esse nome. Sei que a Graça tem um bichinho, no mínimo, da política. Tiremos Graça como candidata daqui a alguns anos nas próximas eleições presidenciais. Como muita gente sabe, eu fiz essa diligência de ser candidata às presidenciais nas últimas eleições. Tive uma dificuldade muito grande, perdi imensas assinaturas, 3.000 assinaturas, num vendaval que se fez sentir, parece uma coisa estranha. Se não houvesse testemunhas desse fenómeno, testemunhas diretas de pessoas que estavam na rua e que assistiram àquele levantar de folhas no meio de um vendaval terrível que se fez, eu própria teria tido imensas dificuldades em acreditar naquele azar que me aconteceu naquele dia, mas eu espero ter saúde e ter força para nas próximas eleições lá estar, e com argumentos válidos, com uma proposta válida, e o bichinho da política é algo que está dentro de mim. Eu sinto esta necessidade de representar as mulheres, de levar essa força
às mulheres das nossas ilhas, do nosso país, sem nenhum partido a apoiar, para mostrar que quando se tem vontade e quando se sonha, somos capazes de lá chegar. Então, essa hipótese ainda está no ar e eu espero vir a concretizá-la nas próximas eleições, se Deus quiser. A pergunta que eu gostaria de colocar aqui à nossa entrevistadora da CMTV, do programa Voz dos Açores, é quais os seus próximos projetos e qual o seu maior propósito para o resto da sua vida? Sou uma mulher de projetos, o meu companheiro é engenheiro, farta-se de fazer projetos, está sempre envolvido em projetos, mas realmente na família a projetista, a pessoa que mais fama tem de ser a projetista sou eu. Na realidade, e a bem da verdade, não saio de um projeto para meter noutro, as coisas sobrepõem-se, eu tento fazer sempre o meu melhor, mas há tantos projetos, coisas fantásticas. Este verão vou a Cabo Verde num projeto de promoção da literatura açoriana, com alunos e alunas da Universidade dos Açores e colegas também que me vão acompanhar nesta aventura. Tenho um convite especial para um projeto importante também nos Estados Unidos. Enfim, também o segredo é a alma do negócio, não é? Nós não podemos falar dos projetos todos. Mas, no fundo, é continuar, a minha missão é continuar a trabalhar para o bem-estar, para a qualidade de vida, é trabalhar para que as novas gerações tenham outras condições de vida e que nós possamos, no fundo, também ser felizes fazendo aquilo que nos dá prazer. Como é que uma mulher com a sua dimensão, com uma dimensão internacional, uma mulher do mundo, consegue gerir essa dimensão numa ilha tão pequena como a nossa? No fundo, a minha tentativa, a partir dos Açores, tem sido sempre estar ligada a projetos internacionais, em África. Recordo, por exemplo, que fiz o meu primeiro pós-doutoramento na Harvard, mas foi com uma investigação feita em Moçambique. Tenho agora o projeto em Cabo Verde. O Brasil tem sido palco de investigação da minha parte. E com imensas viagens que já fiz, países europeus, enfim, Canadá, Bermuda, por via de algumas missões. E o que é que eu posso dizer? Que continuo ligada às pessoas com quem sempre trabalhei e com um clique nós conseguimos agir localmente, mas com repercussões internacionais. É preciso que a pessoa se disponha a isso e tenha vontade, força de vontade e não perca também essas pontes, essas redes de contatos para levar os seus projetos por diante. Como é que despertaste para esta questão da imigração? Confesso que sei que tens feito muito, que és muito ativa e este programa televisivo é exemplo disso, mas confesso que não sei bem porquê, não é? Portanto, era essa a minha pergunta. Nada surge por acaso. Eu venho de uma freguesia, da Meia, nasce na década de 60 e, bem, da verdade, a década de 70 foi... Nós, na década de 60, vivemos tempos terríveis, medonhos, nos Açores. Nós experienciamos esse esvaziar das nossas freguesias e rara era a semana que eu não tinha amigos e amigas de infância, colegas da escola, que não partiam para os Estados Unidos e para o Canadá. E eu vivia tormentos porque nunca entendi porque é que a minha família, porque é que o meu pai e a minha mãe também não queriam partir. E ficava então sofrida e muito infeliz, porque toda a gente partia e nós mantínhamos-nos na Meia.
e insistentemente tinha o meu pai e a minha mãe a dizerem: Gracinha, nós não precisamos de partir, as pessoas vão por diferentes motivos, vão ter com as suas famílias, vão com necessidades económicas, nós felizmente não precisamos de partir, tem calma, tem calma. E eu mal tive condições para poder realizar esse sonho, porque isto é um sonho de infância. Aproveitei logo e fui fazer o meu mestrado para os Estados Unidos, pago pelo meu pai e pela minha mãe, que aí sim compreenderam que eu, nessa altura, já podia partir, porque já deixava 2 filhas nos Açores, indo estudar, já lá vão 30 anos, voltaria de certeza. Mas toda a minha vida foi pautada por esta insistência, por esta luta de querer ir ou para os Estados Unidos ou para o Canadá. Recordo aqui uma história muito engraçada da minha irmã Clara, que um dia pequenina chegou à escola, à nossa casa, e disse: olha, hoje na escola aprendemos que o mundo anda à volta e nós já passamos nos Estados Unidos e no Canadá. Bem, eu aí comecei num pranto e reclamei: mas porquê é que não me deixaram nos Estados Unidos? Porquê é que não me deixaram no Canadá? Era para aí que eu queria ir, sempre com aquele fascínio de aprender línguas, de conhecer o mundo. Lembro-me de pequenina recusar-me de olhar para a montanha que fica atrás da nossa casa. O que eu queria era olhar para o mar, para a vastidão do mar, para a imensidão do mar, e nisso eu conseguia visualizar-me muito para além da varanda da minha casa e nesta projeção. Chegando ao 9º ano, na altura 5º ano, o nosso 5º ano antigo, depois do 25 de Abril, imensos colegas partiram para os Estados Unidos, foram estudar para os Estados Unidos e para o Canadá, e eu aí fiz mais uma tentativa, queria ir para os Estados Unidos e fiz uma birra, apesar de ter só 14 anos, claro que o meu pai muito aflito e a minha mãe disseram logo: nem pensar, não podes, não podes. Eles sabiam que se eu fosse, nunca mais regressava. E essa concretização desse sonho aconteceu depois de algumas viagens feitas aos Estados Unidos, e quando eu fui fazer o meu mestrado, como eu já disse, já com 2 filhas, aí então o meu pai abriu a bolsa, prometeu tudo aquilo que eu quisesse fazer, os meus pais estariam ali para me apoiar. O mais engraçado de toda esta experiência é que fui fazer o meu mestrado para os Estados Unidos, regressei como conselheira para os assuntos da língua portuguesa, fui trabalhar para a Embaixada de Portugal em Washington DC mais tarde. Também, anos mais tarde, fui diretora regional das comunidades e tive uma intervenção pelo mundo fora, e a verdade é que regressei sempre aos Açores, já como opção de vida e tendo a certeza que era aqui e a partir daqui que eu ia concretizar e realizar os meus sonhos. Porque nada é mais importante do que a família, a nossa casa, a nossa ilha, e é aqui que nós voltamos aos braços da nossa mãe, aos braços do nosso pai, ao aconchego da família, e é aqui que eu estou por convicção e depois de ter percebido que é muito bom sair, mas o regresso é que é de veras delicioso. Porquê é que os açorianos não têm mais orgulho de o serem, em especial na literatura e nas artes? Aquilo que eu tenho sentido pelo mundo fora, nas minhas andanças, pelas comunidades, é que os açorianos têm um orgulho até excessivo das suas origens. Nós não nos podemos esquecer que durante séculos nós fomos votados ao abandono, apesar dos Açores e dos açorianos, uma certa elite ter acompanhado sempre o que de melhor se fazia pelo mundo fora, pela Europa, pelas Américas, mas na realidade o grosso da população, a maioria da população,
tinha pouca escolaridade. Nós vivemos anos de grandes falhas, de grandes lacunas, e nós não podemos esperar que de um momento para o outro essa sensibilidade e esse gosto surja. Eu espero que as escolas atuais, que o sistema de ensino, quer do nível não universitário, quer do universitário, façam essa diferença, criem esse gosto, que as pessoas também localmente, nas suas juntas de freguesia, nas casas do povo, tenham essa percepção de que nós somos únicos e que estas ilhas são quase todos os dias alvo das maiores distinções, das maiores honrarias, digamos assim, pelo mundo fora. Nós temos todos os motivos para ter um orgulho imenso na nossa literatura, nas nossas artes em geral, no nosso povo, em todas as manifestações culturais, porque esta é uma terra abençoada, esta é uma terra onde se tem muita qualidade de vida e onde é bom viver. Qual é a sua opinião sobre o artesanato nos Açores? Sou uma apaixonada pelo artesanato, através da minha mãe, que se tornou artesã aos 85 anos de idade, imaginem. Ela decidiu reformar-se e não dedicar-se mais aos negócios da família, quando fez 85 anos. E no dia seguinte estava ela a ligar-me a dizer: Gracinha, preciso de um favor teu. E eu, bem, de uma mulher como aquela mãe que eu tinha, uma notícia dessas podia significar, um pedido desses podia significar muita coisa. Fiquei, enfim, de pé atrás. E qual era o pedido? Quero que vamos tratar da minha inscrição na Associação de Artesãos de São Miguel. E foi assim, fui inscrevê-la, e a verdade é que a minha mãe sempre me viu como uma filha que a apoiava, que ia para os eventos, que ia para os certames, que ia para as exposições, vender o artesanato da mãe e dos outros artesãos também, e eu tive essa oportunidade de contatar com esse artesanato maravilhoso, um artesanato que se vai recriando dia a dia, sempre com uma base muito sólida, mas também com outros motivos, outros materiais, com outras técnicas, e é muito interessante ver a quantidade de pessoas que vive na totalidade ou parcialmente dessa prática cultural e o gosto que as pessoas trazem em perpetuar determinadas práticas e uma cultura secular que tanto nos caracteriza. Eu sinto que o nosso artesanato açoriano tem muito a ganhar se fizer esta articulação muito próxima com o artesanato que se vai fazendo nas comunidades açorianas espalhadas pelo mundo fora, de modo muito especial, junto dos artesãos e das artesãs do Brasil. Temos comunidades muito ricas e o artesanato no Brasil é uma forma de vida e é uma fonte de rendimento, inclusive não só para as famílias, para a população artesã, mas para as próprias cidades, que criam condições muito específicas para que os artesãos e as artesãs vejam o seu trabalho promovido a nível nacional e a nível internacional e levam o artesanato às últimas consequências de forma muito séria, e isso faz-nos pensar muito. Acho que os Açores vão no bom caminho, o Governo Regional, os governos regionais têm feito um ótimo trabalho a esse nível, mas o nosso artesanato merece uma maior internacionalização. Para isso, muito contribuem as novas tecnologias que colocam o nosso artesanato em mesmo pé de igualdade com muitas outras formas de artesanato pelo mundo fora. Isso, estou em crer que tudo vai no bom caminho e os artesãos têm o trabalho que fazem é de uma qualidade invejável e podem estar em qualquer certame, e estão certamente em qualquer certame pelo mundo fora. Como é que se sente uma professora
numa instituição que parece ser mal amada no regime educacional de Portugal. Ou seja, é talvez uma universidade menor e não tenho visto demonstração clara de interesse para que a Universidade dos Açores dê um salto. Como se sente uma professora neste caso? Os motivos de orgulho são imensos, mas também temos tido as nossas tristezas. Nem sempre o todo nacional e os governantes a nível nacional têm sabido olhar para a Universidade dos Açores como um caso de sucesso e como uma estrutura que mudou completamente a vida nos Açores. Com a vinda da Universidade para os Açores, com a criação, com a fundação desta Universidade, foram dadas oportunidades a milhares e milhares de alunos ao longo destas últimas décadas de fazerem a sua formação. De outra forma, não teriam saído dos Açores, as famílias, muitas delas não teriam capacidades e outras, tendo capacidades, não viam com bons olhos a saída, especialmente das filhas, para o continente português, pensando que nesta caminhada se iriam perder e nunca mais regressariam à terra. A Universidade dos Açores precisa de marcar a sua presença de uma forma mais acutilante. Nós, povo açoriano, devíamos ter a capacidade de lutar pela nossa universidade, de exigir mais e de sermos capazes até de criar um lobby que intercedesse a favor da Universidade dos Açores, a uma só voz, com as 9 ilhas envolvidas, implicadas neste processo de luta por melhores condições na nossa universidade e com maior reconhecimento que muitas vezes vem de fora, a nível internacional, e que o país nem sempre reconhece. E esse é um exercício que nós temos que fazer, essa é uma consciencialização que tem que partir das bases do povo que neste momento tem todos os motivos para se sentir orgulhoso da universidade que tem vindo a ser construída nestas últimas décadas. Eu gostava de perguntar à doutora se acha que é importante em cada ilha haver alguém que faça uma recolha do património oral, tal qual como a fez na Graciosa. É óbvio que quando a autodidata e responsável por essa edição do Património Oral na Ilha Graciosa coloca essa questão, ela sabe que é extremamente importante que todas as ilhas tenham um registro exaustivo do seu património oral. E isto porquê? Porque os testemunhos vivos, as pessoas que de facto são detentoras deste saber, estão envelhecendo e muitas delas já desapareceram. Nós temos que avançar com essa dinâmica o mais depressa possível, tentando recuperar o tempo perdido para que essas vozes que partem das nossas freguesias, das nossas vilas, das nossas cidades açorianas, não se percam de maneira nenhuma, porque no património oral está uma grande parte da informação que nos faz compreender o nosso passado, e nenhum povo consegue viver o seu presente histórico nem perspectivar o seu futuro sem esta compreensão aprofundada do seu passado. E este é que é o grande benefício do património oral, é compreendermos como é que as populações se entendiam no seu cotidiano, como é que interpretavam os fenómenos para os quais não tinham explicação, como é que lidavam com as questões religiosas, que conceitos é que tinham de família, os valores e a moral em que acreditavam. E agradeço muito a questão colocada então pela Maria José, e ela está cheia de razão. Vamos então incitar esta luta para que todas as ilhas açorianas tenham o seu registro ao nível do património oral. Gostaria de saber qual é o seu próximo grande desafio em prol dos Açores e dos açorianos. Em prol dos Açores será o projeto em Cabo Verde.
em prol da língua portuguesa, que é um projeto também que faz parte dos Açores. Será uma participação junto de uma universidade americana. A partir do momento que se deseja que os outros sejam felizes, a minha pergunta é: e o que é que te faz feliz? Estar perto da família, ter o emprego que tenho, que me dá imensas oportunidades de contatar todos os dias com gente fantástica, com alunos e alunas de veras interessantes, com uma juventude que é o futuro dos Açores, mas também o futuro de Portugal e o futuro do mundo. E é uma juventude repleta de sonhos e que tudo fará para que o mundo seja melhor. Qual foi a sensação que teve Graça quando estava naquela embaixada entregue, digamos, a uma luta difícil de conciliar aquilo que eram os interesses do país com a sua terra de origem, os Açores e a sua universidade? Esses foram tempos muito desafiadores e desafiantes, muito interessante. A minha experiência na Embaixada de Portugal em Washington DC foi talvez o momento que me permitiu, a experiência que permitiu fazer mais pela língua portuguesa, que tudo tem a ver com a minha formação académica ao nível da licenciatura, do mestrado, do doutoramento e dos pós-doutoramentos. E aí é que eu percebi que, com as ferramentas que eu tinha, podia constituir a diferença. Mas não foi fácil. Foi parar uma embaixada a Washington DC que não tinha historial da existência de uma conselheira para a língua portuguesa. No princípio foi difícil levar por diante o meu plano de atividades, que estava aprovado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, pelo Ministério da Educação, porque na altura o embaixador achava que não era preciso fazer tanta coisa, não era preciso fazer tanta viagem, mas realmente eu fui a pessoa que inscrevi como conselheira para o ensino do português nos Estados Unidos e Bermuda. Fui a pessoa que inscrevi o ensino do português em todo o país. Fui a dezenas de congressos pelo mundo, pelo país fora, representando a língua portuguesa, fazendo palestras e surpreendendo até as pessoas com o facto de que a língua portuguesa é a terceira língua europeia mais falada no mundo depois do inglês e do espanhol. Tive a oportunidade de realizar centenas de ações em prol da língua portuguesa a partir da Embaixada de Portugal. Tenho isso tudo registado num livro sobre a minha atuação como conselheira e nós não podemos falar do ensino de português nos Estados Unidos e na Bermuda sem passar pela ação que eu desenvolvi e que a todos agradeço a oportunidade que me foi dada. Trata-se de um cargo político e nessa qualidade, obviamente que quando os partidos mudam, quando os governos mudam, há mudanças que se operam e enquanto lá estive a desempenhar a minha missão, tive a oportunidade para fazer aquilo que qualquer docente dentro da minha área sonha poder concretizar. Sou realmente uma mulher feliz e fiquei muitíssimo agradada, muitíssimo feliz com essa oportunidade que me foi dada. Então, com estas respostas a estas perguntas que me foram lançadas, despeço-me. Espero que gostem de ficar na minha companhia e para a semana cá estaremos de novo com mais entrevistados, com mais entrevistadas que constituirão certamente uma fonte de inspiração para todos nós e para as nossas vidas. Muito obrigada por estarem aí desse lado. A Voz dos Açores,
com Graça Castanho.